Você já se pegou pensando tanto que até o corpo parece cansar? A mente fritando em silêncio, girando como um ventilador no máximo, sem nunca arejar o quarto. Passado, futuro, hipóteses, um redemoinho invisível de tudo o que já foi e tudo o que pode ser. O curioso é que nada disso acontece de fato, e mesmo assim o corpo reage como se fosse real. Pensar é humano, mas pensar demais é o que nos afasta da vida que está acontecendo agora. A mente tem esse talento estranho de transformar cuidado em preocupação e lembrança em ruminação. Um lado dela tenta consertar o que já aconteceu, o outro tenta prever o que ainda virá. São duas pontas de um mesmo fio, a necessidade de controle. Quando o pensamento passa do ponto, ele deixa de ser ferramenta e se torna prisão. A mente acredita estar ajudando, mas na verdade está apenas tentando evitar o medo de não saber. Hoje quero te conduzir por 5 caminhos simples e comprovados pela psicologia que podem te ajudar a se relacionar melhor com os próprios pensamentos. São passos acessíveis, mas transformadores, que unem ciência e presença. E o mais importante, cada um deles devolve ao corpo a sensação de escolha, porque no fundo pensar demais é perder o direito de escolher o que sentir. Antes de tudo, precisamos reconhecer o que está acontecendo dentro de nós. A mente não é vilã, ela é uma ferramenta incrível, mas que precisa de direção. Quando ela roda sozinha, repete velhos roteiros. Quando guiada com atenção, cria clareza. O segredo é lembrar que você é maior do que o que pensa. O pensamento é o vento que passa. Você é o céu por onde ele passa. Vamos começar pela dica 1. Perceber seus padrões mentais contraprodutivos. Isso é mais do que observar pensamentos aleatórios, é reconhecer os ciclos que drenam sua energia. Quando a mente começa a repetir cenas antigas, projetar falas imaginárias ou antecipar medos, pause por um instante e se pergunte: isso está me ajudando agora? Essa simples pergunta já abre espaço entre você e o ruído. A consciência do padrão é o primeiro passo da liberdade. Muita gente acredita que se preocupar é sinal de responsabilidade, mas preocupação e preparo não são sinônimos. Quando o pensamento se torna um círculo vicioso, o corpo entra em estado de alerta constante. Dormir cansa, respirar pesa, e o agora se torna inacessível. Perceber o padrão não é se culpar, é compreender que a mente aprendeu a funcionar assim e, portanto, pode aprender algo novo. Agora entramos na dica 2. Agir em vez de apenas pensar. É o que a psicologia chama de estratégia ativa de enfrentamento. Em vez de rodar dentro da própria cabeça, escreva o que está ao seu alcance e o que não está. Em uma folha de papel, 2 colunas simples, ações possíveis e coisas fora do seu controle. O que for possível, transforme em pequenos gestos. O que não for, aceite como parte do campo da vida. Quando o pensamento encontra forma de ação, ele muda de frequência. O corpo entende que há movimento e o cérebro interpreta que algo está sendo feito. Assim, a ansiedade começa a perder combustível. Pensar sem agir é como ficar mexendo o volante de um carro desligado. Já agir, mesmo que minimamente, é ligar o motor. A direção pode não estar clara ainda, mas o caminho se abre com o primeiro passo. A dica 3 pode parecer inusitada. Criar o seu próprio momento de fritação. Isso mesmo, um horário específico do dia reservado para pensar tudo o que quiser. 30 minutos por dia para deixar a mente correr solta, sem censura, sem tentativa de controle durante o resto do dia. Quando um pensamento insistente aparecer, diga mentalmente: eu guardo isso para o momento da fritação. É simples, mas muda tudo. Esse método funciona porque ensina a mente que nem todo pensamento precisa de atenção imediata. O cérebro aprende que existe hora e lugar para pensar, e isso cria alívio automático. Quando um momento de fritação chega, você percebe que muitos dos pensamentos que pareciam urgentes
já se dissiparam. O controle surge paradoxalmente quando você permite o fluxo. É o microloop 1, o paradoxo do controle. Quanto mais tentamos dominar os pensamentos, mais eles nos dominam. A mente é como o vento. Não se controla, se compreende. Quando você abre espaço para ele passar, o que sobra é o silêncio por baixo de tudo. Esse silêncio não é ausência de pensamento, é presença consciente. É o espaço entre um pensamento e outro, onde mora a clareza. É ali que a vida respira. E é esse espaço que começamos a cultivar. A dica 4 é montar um arsenal de distrações conscientes. Não falo de distrações vazias, mas de atividades que te reconectem ao corpo e ao presente. Caminhar, correr, dançar, cozinhar, brincar com o animal, cuidar de plantas, assistir a algo leve ou até segurar um cubo de gelo na mão. Tudo que traz o foco para o aqui e agora ajuda a mente a mudar de canal. A mente ansiosa teme o vazio e é por isso que ela fala tanto. Quando você oferece a ela uma ocupação real, algo concreto e sensorial, o ruído mental começa a se dissolver. O segredo é escolher atividades que sejam fáceis de começar e breves o suficiente para caber no seu dia. Quanto mais simples for o gesto, mais rápido o cérebro aprende que pode descansar. Uma mente engajada no presente é uma mente mais leve. Chegamos à dica 5. Aceitar os pensamentos como parte natural da experiência humana. Aceitar não é o mesmo que acreditar ou concordar com eles. É apenas reconhecer que pensamentos surgem e desaparecem, como nuvens no céu. Quando você entende que eles não definem quem você é, eles perdem o poder de te arrastar. É como olhar o vento. Ele sopra, mas não te carrega. A ciência mostra que mais de 90% das preocupações nunca se concretizam. Isso significa que boa parte do que te consome existe só na mente, e não na realidade. Quando um pensamento surgir, perceba se ele é útil ou apenas barulhento. Se for barulhento, observe-o sem reagir. Resistir a um pensamento o fortalece, mas observá-lo o enfraquece. E aos poucos, você percebe que a mente pode existir, sem te dominar. Aqui aparece o microloop 2. O silêncio não é ausência de pensamentos, é presença de consciência. Não se trata de calar a mente, e sim de lembrar que existe um espaço em você que observa tudo. Esse espaço é estável, mesmo quando os pensamentos são tempestades. Quando você repousa nesse espaço, o vento mental continua, mas o corpo se mantém em paz. É comum sentir dificuldade no começo. A mente vai tentar te puxar de volta para o ruído, vai inventar urgências e medos. Nesses momentos, pratique autocompaixão. Diga a si mesmo: é normal pensar assim. Estou aprendendo a observar. Esse gesto simples corta o ciclo da autocrítica e abre espaço para gentileza menos e gentileza. No cérebro, é um remédio mais forte que lógica. Agora que os 5 passos estão claros, podemos sintetizar, perceber, agir, reservar, distrair e aceitar. Esses são movimentos de um mesmo fluxo, cada um deles te aproxima da presença de forma diferente. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Não é mágica, é treino. Treino de consciência, treino de escolha. Mas e quando tudo parece demais? Nesses momentos, respire, sinta o corpo, os pés no chão, o ar no peito. 1 minuto de presença vale mais do que 1 hora de preocupação. Quando você se ancora no corpo, o pensamento perde o trono. E é nesse instante que a realidade volta a ser o que sempre foi. Simples. O microloop 3 nos lembra de algo essencial. A cura não é extinguir pensamentos, é mudar a relação com eles. O vento não deixa de soprar porque você quer, mas você pode aprender a velejar de outro jeito. Quando o vento sopra forte, o sábio ajusta a vela. O ansioso tenta parar o vento. A liberdade está em aprender a se mover com o que existe e não contra. Talvez ainda haja medo de que aceitar pensamentos signifique se render, mas aceitação não é rendição. É base firme para ação lúcida.
É do silêncio que nascem as ações mais precisas. Quando o corpo está em paz, a mente escolhe melhor. E quando a mente escolhe melhor, a vida se reorganiza naturalmente. Em alguns momentos, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode te ajudar a identificar os padrões que te prendem e criar novas estratégias personalizadas. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Pedir ajuda é permitir que alguém te empreste clareza enquanto você aprende a enxergar sozinho. Voltemos ao símbolo do vento, que nos acompanha desde o início. Ele sopra, muda direções, atravessa lugares e nunca se cansa. Mas o vento só existe porque o espaço o permite. E esse espaço é você. Você é o céu onde o vento dos pensamentos se move. E quando você se lembra disso, o pensamento deixa de ser inimigo e se torna parte da paisagem. A partir desse ponto, viver se torna mais leve. As pequenas tarefas ganham sentido. As decisões ficam mais claras. E até o silêncio começa a ter gosto de descanso. Quando o ruído mental diminui, o som da vida aparece. O canto dos pássaros, o toque do vento, a voz de quem te chama menos. Tudo isso volta a ser ouvido. Agora olhe para o que aprendeu aqui. São 5 passos, mas um só movimento. Voltar ao presente, perceber o padrão, agir com clareza, reservar o espaço do pensamento, se distrair com presença e aceitar com gentileza. Praticar isso todos os dias é como varrer o chão da mente. Simples, mas transformador. Se este conteúdo te trouxe um pouco mais de clareza, me conta nos comentários qual dica você pretende aplicar hoje. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que vive com a mente cansada. Assim, juntos, criamos uma corrente de consciência e presença. E se você quer continuar expandindo sua percepção, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a mente aprende a descansar e o coração aprende a conduzir. E cada vídeo é um convite para respirar mais fundo dentro de si. Antes de encerrar, te convido a um pequeno exercício. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e sinta o ar entrando e saindo. Perceba como a respiração acontece sozinha, mesmo sem controle. Pensamentos vêm e vão, mas você permanece. Essa é a prova mais simples de que a paz sempre esteve aí, só coberta de barulho. Quando abrir os olhos, escolha um gesto real para hoje. Pode ser algo pequeno, menos arrumar a cama, escrever, caminhar, respirar e depois celebre. Cada gesto consciente é uma vitória sobre um caos invisível. Cada respiração é um lembrete de que você está vivo e capaz de recomeçar. Para encerrar, lembre-se, pensar é inevitável, mas se perder no pensamento é opcional. A mente é vento. Você é o céu, e o céu não luta contra o vento, ele o acolhe. Comente, eu escolho presença se este vídeo te ajudou. Curta para fortalecer este conteúdo e inscreva-se para receber os próximos episódios. Compartilhe com uma pessoa querida para que mais mentes encontrem leveza hoje.